Que agita a galera. Aqui tem também Ibaté FM 87,9, a rádio da cidade. A Ibaté FM 87,9 também está na internet. Acesse www.radioibaté.com.br. Ibaté FM 87,9, a rádio da cidade. Rádio Ibaté, só não ouve quem não quer. Ibaté FM 87,9. Ibaté FM 87,9. Ibaté FM 87,9. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sim, tu és fiel, Jesus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da tua bondade, Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti.
Estamos no ar com o programa Palavra Viva. Graças a Deus, mais um dia especial em que estamos na presença do Altíssimo e com o intuito de anunciar o precioso Evangelho. O Evangelho que salva, cura, que traz a mensagem do batismo no Espírito Santo e que também nos garante que através de Jesus Cristo nós temos a salvação. A paz do Senhor é com alegria que chegamos até o seu lar através desta difusora, da Rádio Ibaté, também através das redes sociais. Pastor Jairo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Pastor Juscelio, a todos os nossos ouvintes, que nós possamos, no dia de hoje, contemplar a grandeza de Deus através da ministração da Palavra de Deus. Tenho certeza que, assim como todos os outros programas, Deus fará grandes coisas no nosso meio, falará aos nossos corações, e eu tenho certeza que Ele tem uma palavra preparada para cada um de nós nesse dia abençoado. Louvamos a Deus, porque todas as vezes que nos reunimos, nós temos a garantia pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que não estamos sós. Nos reunimos em o nome de Jesus e a presença dEle é conosco, é com você que está no seu lar, e já é aquele momento do irmão poder compartilhar a amigos, a pessoas queridas, ouvintes da nossa rádio, também das redes sociais, porque esta programação tem o intuito de levar Jesus, de levar a mensagem de salvação. Estamos aqui com um casal muito abençoado, participantes especiais nesta programação, que eu quero saudá-los e também dar oportunidade para que eles cumprimentem todos os irmãos que já nos acompanham, também toda a nossa cidade através do rádio. Pastor Fernando e missionária irmã Vânia, é uma alegria tê-los aqui. Fiquem à vontade para cumprimentar os nossos irmãos, familiares. Graças a Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e boa tarde a quem ouve. Sou grato a Deus por estar aqui nesta tarde tão abençoada que Deus nos deu esta oportunidade, Pastor Juscelio, muito obrigado, que Deus continue abençoando o Senhor, o Pastor Jairo. Estamos aí para falar que Jesus é bom. Que maravilha, a alegria toda nossa, irmã Vânia. A paz do Senhor a todos, boa tarde, que honra. Oportunidade única que o Senhor nos concede nessa tarde. Já louvamos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, Pastor Juscelio, Pastor Jairo. Amém. Deus abençoe a vida de vocês e queremos e temos certeza, que Deus falará mais uma vez ao nosso coração. Maravilha. Nós cremos que já há um ambiente de milagres aberto. Tem alguém que pode dizer assim, mas esse homem só fala de milagre. É que a minha vida é um milagre, irmãos. E eu aprendi a falar que Jesus faz um milagre. Eu estou aqui porque eu sou um milagre da parte de Deus. Se não fosse a bondade do Senhor, a misericórdia dele e o milagre feito na minha vida, eu acredito que não estaria mais aqui. Então eu tenho que falar. Eu tenho visto, experimentado, ouvido testemunhos. E ouviremos nessa tarde o testemunho do pastor Fernando, testemunho lindo do assunto mais maravilhoso que a Bíblia possa nos ensinar, que é a respeito da salvação, uma mensagem poderosa pela irmã Vânia. O pastor Jairo está ali hoje, abençoado, irmãos. E hoje, mostra para a câmera, pastor Jairo, que hoje nós estamos pertinho da bênção. Uma bênção está aqui. Quase que não sai daqui essa bênção. Olha só, irmãos, que bolo lindo. Esse bolo será sorteado no final da programação, doado aqui pela nossa irmã Vânia, um bolo de milho com requeijão. Pensa num bolo gostoso, irmãos. É só fazer o café, o Juninho já deu a receita aqui. Cadê a garrafa de café? Para quem gosta de café, é uma bênção. E temos também um pudim, que será o segundo prêmio doado pela irmã Aide, que tem sempre nos ajudado ali da família, a família toda, irmã Giselda, irmão Magdiel, e será com certeza um programa de grandes bênçãos, porque nós estamos pautados na palavra do Senhor. Por falar em palavra do Senhor, nós no domingo passado tivemos a reprise do programa, testemunho do diácono Edson, ali da nossa congregação, foi uma bênção, mas já estamos de volta aqui, tudo ao vivo. Então, não tirando a atemporalidade da atuação do poder da palavra, porque quem ouviu a reprise, ouve também a palavra. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, como é o nome desse programa, Palavra Viva.
chegando ao seu lar. A participação dos irmãos pelo Facebook, as mensagens no WhatsApp, o pastor Jairo vai passar direitinho, a interação, tudo isso é muito especial. E eu posso dizer com fé, e sentindo já a presença de Deus nessa tarde, nessa programação que será reprisada na terça-feira às 19h30, que Deus tem uma palavra ao seu coração. Gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Eli Martins de Souza, e ao nosso ministério, Assembleia de Deus Ministério do Belém. Pastor Jairo, passa esse número, rapaz, porque eu acho que hoje a caneta pega fogo. Ainda bem que tem bastante cupom aqui pra gente preencher aqui, pastor. E o número para participar do sorteio do bolo de milho com requeijão e do pudim, que foi feito pela irmã Edê, também doado, para nós sortearmos hoje aqui, é no número da rádio Ibaté, que é o número 996210253. Nós vamos estar recebendo a sua mensagem pelo WhatsApp. Mande ali que você quer participar do sorteio, nós vamos estar inserindo, e no final dessa programação nós vamos estar sorteando aí esses 2 nomes aí para estar retirando esse bolo. Vale lembrar, pastor Juscelio, que o pudim também a irmã Edê já pediu para avisar que pode estar retirando hoje na congregação hoje também. Então hoje à noite já está garantida a sobremesa. Olha aí que bênção. O bolo já está aqui, o pudim já está preparadinho lá, pastor Jairo. Então vou repetir esse número, 996210253, toda a participação, principalmente irmãos que estão nos ouvindo, que têm um testemunho, que tem algo a relatar e quiser participar aqui, sendo um testemunho verdadeiro, verídico, pautado na palavra de Deus, esse é o nosso espaço para falarmos das obras, não nossas, mas as obras que Jesus tem feito em nossas vidas. Estou alegre, estou feliz e peço que essa alegria do céu também alcance corações e vidas nesse dia especial. Pastor Fernando é um homem de coragem, né? Eu vou adiantar aqui um pouquinho, porque, irmãos, para montar num boi bravo tem que ter coragem, não é? E ele tem uma história, não é? Então, antes de nós ouvirmos o primeiro hino, para os irmãos que têm algum familiar, algum ouvinte aí, que tem alguém que precisa ouvir uma experiência verdadeira, verídica de conversão, o pastor Fernando tem essa história para a glória de Deus, e ele vai contar daqui um pouquinho. Ele que participava de rodeios, né, peão de boiadeiro, e Jesus alcançou ele lá, e ele está agora pregando a palavra de Deus e fazendo a obra do Senhor. Nós vamos ouvir o hino, o Juninho já está preparando ali, um hino muito especial, e voltaremos no próximo bloco, e já contando com a participação e a divulgação dos irmãos. Vamos ouvir um hino especial, e o pastor Fernando dará o testemunho no próximo bloquinho então. Uma alegria estar no seu lar. 87,9 e também pelas redes sociais. Agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua.
Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Senhor, silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Programa Palavra Viva, neste domingo abençoado na qual o Senhor tem nos proporcionado. Estamos aqui com a missionária Vânia Martins, pastor Fernando. Tenho certeza que Deus vai continuar falando e pelos testemunhos aqui, de comentários aqui, só casal abençoado, e isso deixa o nosso coração alegre, né, confirmando as palavras aqui. E queria aqui ler um comentário aqui, pastor Ademir, esse daqui vocês conhecem, né, pastor Ademir de Brito. Como é bom ouvi-los novamente. Vai meu abraço, pastor Fernando e missionária irmã Vânia. É um amigo nosso, tenho certeza que sempre está conosco aqui, pastor Ademir, e nesta tarde não seria diferente, ainda mais estando aqui com 2 membros dele da congregação aqui conosco. Quero mandar também um abraço aqui para o Luiz Cláudio também, que sempre está conosco, Edivânia Vieira também, Lídia Abreu está aqui conosco, nos acompanhando. E tem um comentário aqui do bolo, pastor. A Lídia Abreu comenta assim, não sei, acho que a irmã Vânia deve conhecer, ela diz assim: esse bolo é tudo de bom. E a gente, eu não conheço, pastor José, acho que já comeu. Eu já fui Eu abençoado. nunca por comi isso. um bolo de milho com requeijão, mas eu É vou uma colocar o nome aqui pastor, é uma mistura de doce e salgado que você não enjoa. Você vai comendo e quando vê, se deixar, come o bolo inteiro. Bom, então isso é bem. No final da programação nós vamos estar sorteando este bolo. Para participar do sorteio é o número 996210253. E vale lembrar também, pastor, que muita gente nos comentários aqui, se caso a gente deixar de comentar um nome aqui, nos perdoe, a programação ela é muito rápida, passa muito rápido o tempo aqui, e nós temos que deixar um tempo também para ouvir os nossos convidados no dia de hoje. Sim, e temos aquela oração, não é, pastor Jairo? Sempre no final da programação. Isso mesmo. Porventura, algum irmão que tem uma necessidade especial, uma necessidade de família, que mesmo que não possa ser divulgado em si o assunto, mas estaremos sempre fazendo esta oração. Nós estamos aqui para isso, fomos chamados para abençoar, também para interceder. E hoje temos aqui, né, falando em interceder, temos aqui a líder do grupo Intercessão. Ela tem aí avisos importantes, uma mensagem do céu, e isso tudo para nós é uma alegria muito grande. Pastor Fernando, eu disse aqui já na abertura do programa que o senhor tem um testemunho diferente, né? Um testemunho marcante, e este programa leva a mensagem com experiência de vida, experiência verdadeira. Temos falado aqui que muitas vezes nós ouvimos falar a uma distância longa, que pode ser verdade, mas às vezes longe demais. E o senhor está aqui na nossa frente, é nosso aqui, congrega ali com o pastor Ademir, é um homem conhecido entre nós e tem um testemunho da veracidade, né, o poder da palavra atuando na vida do irmão, e o senhor tem a liberdade para contar. Eu digo que é um testemunho diferente porque o senhor saiu, né, dos rodeios, e eu vejo a mão de Deus alcançando, né, o senhor lá e trazendo, isso é muito bonito. O senhor tem a liberdade para contar um pouquinho dessa experiência para os ouvintes dessa rádio, independente da religião, da fé que professa, mas para que todos possam ver que Jesus alcança, Ele salva,
Quem sabe aquelas irmãs que estão orando pelos esposos, né? Querem vê-los na casa do Senhor juntamente com elas. Está aqui o exemplo do Senhor, a experiência viva. O Senhor fique à vontade. Maravilha. Meus irmãos, Jesus, ele trabalha de uma forma tão especial que muitas das vezes nós não temos nem palavras para expressar. E como o pastor Juscelio disse, eu montava em rodeios, minha vida praticamente era andar nos rodeios. E uma vez minha tia fez um convite para mim e falou assim, vamos na igreja hoje? E eu falei assim, hoje eu não vou. Aí ela falou assim, não cansava de me convidar. E aí um dia eu falei, eu vou na igreja. Aí eu peguei, comecei a me preparar e fui para a igreja. No primeiro dia, o pastor trouxe uma palavra maravilhosa que falou comigo. E nesse primeiro dia eu aceitei a Jesus. Só que eu estava montando ainda nos rodeios. E o pastor falou assim para mim, não, pode continuar montando, não tem problema. Mas quando você puder, você vem para a igreja. Eu falei, tá bom. E aí foi indo, foi passando os tempos. Deus, ele foi traçando os caminhos, porque Deus, ele é poderoso, né? Ele abre caminho aonde não tem. É verdade. Deus, ele... E nós entramos num campeonato que faltou pouco para mim ir para os Estados Unidos, né? Mas eu creio que foi um operar, um agir de Deus, de não ter deixado eu ir para lá. E aí o pastor anunciou um tempo que ia ter o batismo. Aí eu falei assim, eu quero me batizar. Aí o pastor falou assim, não, pode vir, nós vamos te batizar. E aí, pastor Juscelio, Deus foi trabalhando no meu coração. Eu tinha o rodeio como uma prioridade na minha vida. Eu tinha rodeio acima de tudo na minha vida. E eu fui. Chegou nesse dia, eu estava numa festa do rodeio lá, dava 150 quilômetros, e o batismo era no sábado. Eu falei assim, eu vou lá me batizar, depois eu volto para o rodeio. E eu fui, me batizei e voltei para o rodeio. Passou poucos dias, eu tive um convite para montar em Americana, que é uma das melhores festas que os irmãos sabem, né? E eu fui lá em Americana. Quando eu cheguei em Americana, entre os finalistas, uma voz falava comigo, o que você está fazendo aqui? E essa voz não era uma voz humana, era uma voz doce, uma voz gostosa de se ouvir. E aí eu peguei e fiquei ali pensando. Daqui a pouco aquela voz falou por 3 vezes comigo. O que você está fazendo aqui? E aí eu vim a entender que a minha carreira estava se findando ali, naquele mundo dos rodeios. E eu louvo a Deus, porque Deus, ele é maravilhoso, irmão. Ele pega o nada e faz tudo. Nosso Deus, ele é poderoso. Então, irmãos, você que me ouve nesta tarde, acredite, creia em Deus, porque Ele é poderoso para mudar a história, né? Eu andava nos rodeios por aí, e o interessante, pastor Juscelio, que essa mesma voz que falou comigo em Americana, foi a voz que falou lá em Barretos, porque é o sonho de todo peão montar em Barretos.
Mas eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim para Deus, se um dia eu montasse no Barretos, eu parava de montar. E não era fácil montar em Barretos. A gente lutava, tentava de várias formas para conseguir um convite em Barretos. Mas aí foi diferente. A comissão de lá de Barretos ligou para mim. Olha só, irmãos. Os irmãos entendem isso. Era uma dificuldade grande de chegar lá. Mas aí o telefone meu toca e fala assim, ó, Fernando, você está escalado para montar tal dia, boi tal. E eu falei, meu Deus, como pode acontecer isso? Como que eles conseguiram o meu contato? É o que eu falo, que Deus ele faz coisas, né? Sim. Ele viu a sinceridade do meu coração. Era um caminho que, até na ótica de Deus, foi entendido como que era necessário para que o Senhor pudesse ter, então, a vida de fato mudada, né? Nós recebemos aqui o pastor Manuel Brito, que eu acredito que está nos ouvindo, e ele contou que ele chegou a ganhar numa competição, né? Ele cantava, o Juninho se lembra disso, e ele ganharia uma gravação. E ele cantava músicas, né, seculares, e ele chegou a ganhar, e no momento que ele ganhou o prêmio, que ele estava cantando, ele ouviu a voz falar com ele. E você precisa deixar isso aqui e para lá, porque eu tenho outro trajeto, né? Pastor Fernando, há muitos profissionais que trabalham nessa área, né, de viagem com rodeios, e a gente tem, até com as palavras do irmão, muito respeito por essas pessoas, né? Assim, são famílias que são sustentadas, tem toda uma situação de trabalho em torno disso. O que preocupa o nosso coração, e também a gente faz questão de trazer um testemunho como o do Senhor, é que em meio a essas festas, há uma força muito grande também na área espiritual, às vezes de prender o coração das pessoas. Porque através dessas festas, muitas famílias são destruídas, é uma realidade também. Pessoas que acabam tendo essa vida nômade, né, de pula para cá, pula para lá, vivendo no trecho, né, como eles falam, e isso se torna a razão de vida deles, né, e sufocam tudo, às vezes até uma vida, uma comunhão com Deus, se apegando até a ídolos às vezes, que foge da palavra de Deus, se dedicando e não dando espaço para essa intimidade, essa comunhão com Deus, né. Então, a importância desse testemunho. E chegou fácil, né? Quando Deus, ele entendeu, né, que o Senhor precisava passar. Agora eu quero fazer uma pergunta para ficar gravado no coração do ouvinte, dos irmãos. O Senhor se arrepende de ter deixado tudo? Olha, pastor Juscelio, eu não me arrependo de nada, rapaz. Porque quando eu parei com isso, eu falei para os meus companheiros que nunca mais, e eu usei a palavra em nome de Jesus, eu retorno a este lugar, porque é isso que o Senhor falou, isso causa um distanciamento de Deus, porque é muita idolatria, né? Então eu falei para eles assim, a partir de hoje, meus amigos, nunca mais vocês vão ver eu montando num touro brabo. Então, pastor Juscelio, eu não me arrependo de ter abandonado isso aí, porque Deus trabalhou na minha vida. Eu pergunto, irmãos, porque há uma lacuna, né? Eu vejo que nós somos movidos a emoções, né? Sonhos, e é muito importante. Uma coisa triste na vida de alguém é quando ele perde o sonho, a perspectiva. Nós precisamos, na nossa limitação humana, sonhar, né? Desejar. Tudo isso é muito importante. E é importante o equilíbrio, mas sempre sonhar. E normalmente, né, a gente pensa assim, vai ficar uma lacuna, não é? Porque antes era o sonho do irmão, essa busca pelo rodeio, pela festa, pela realização. E aí quando eu pergunto para o senhor, né, o senhor se arrepende? Aí eu faço até uma segunda pergunta agora, o senhor me ajuda aí. O que preenche, irmão,
O que que faz, assim, que aquela falta talvez que a festa poderia deixar, hoje na casa do Senhor, o Senhor tem um obreiro, graças a Deus, muito querido pelo nosso campo, posso dizer assim, mas o que preenche no âmago, né? É o que faz o Senhor falar assim, não, eu sinto que estou realizado, não preciso mais daquilo. Pastor Juscelio, é a presença do Espírito Santo. Esta presença nos preenche. E o contato com Deus, a gente é preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Então isso daí é o que nos fortalece e cada vez mais aprendendo a palavra de Deus. Isso é muito bom, isso me preenche. Eu tenho certeza, pastor Fernando, que lá de casa, os irmãos que nos acompanham, eu sei que são muitos e muitos ainda. Todas as semanas nós estamos alcançando aí mais de 2.000 pessoas com visualizações. Essa presença gloriosa, ela está agindo no coração dos irmãos, como está no nosso. Está uma presença de Deus tão gostosa aqui, irmãos. Glória a Deus. E aí da sua casa você pode glorificar a Deus. Está aqui o relato, né? Irmãos, não tem nada a se trocar, não é? Essa presença é maravilhosa. Essa alegria que completa, que muda histórias. Está aqui o pastor Fernando, falando para todo mundo ouvir, não é? A presença do Espírito Santo. Que bênção, não é, pastor Jairo? Bênção mesmo. Estamos alegres, não é? Bênção mesmo. Pastor Testemunho Jairo. de vida, né? Experiência viva mesmo, né? Dizem que não dá para chupar cana e assobiar, né? Mas o pastor Jairo está ali anotando de olho no celular. Fala dos irmãos aí. Eu vi a irmã Marli falando, estamos por aqui. A Marli Morta está aqui conosco. É uma honra também tê-la aqui na participação juntamente conosco. Mandou aqui, acabou de mandar para mandar um participação para a intercessão, né? Nós vamos aqui apresentar, né? Um grande abraço para o Conjunto da Intercessão, que sempre é uma bênção. Me lembro de um programa que a gente estava aqui, as irmãs estavam lá no Rio de Janeiro e estavam em pesos aqui participando. A gente ficou muito feliz com esse dia e que Deus possa continuar abençoando este departamento tão importante para a nossa igreja. E a irmã Marli, permitindo Deus, ela vem um dia pregar aqui no programa. Já até conversei com ela, vai trazer uma palavra aqui. Irmã Vânia, aproveita esse momento, fala para nós do trabalho da intercessão e do chá de mulheres. Aí a irmã Marli já está acompanhando por lá, as irmãs, acredito que as irmãs das congregações, a nossa aqui, da Assembleia de Deus Belém, aqui na Floriano Peixoto. A irmã tem a liberdade para anunciar o trabalho, falar desse trabalho que é tão importante para todos nós. Certo. Nós temos o trabalho da intercessão, né? Guerreiras de Oração. Nós fazemos ali toda quinta-feira, às 15 horas também no nosso templo sede. Mas nós teremos agora, dia 1º de maio, na próxima quinta-feira, permitindo Deus, o nosso chá de mulheres Joquebed. Muito conhecido, né? A gente está em contagem regressiva, muito animada para chegar. Hoje mesmo, ali na nossa congregação, conversava com uma irmã. E ela falava assim para mim, nossa, eu estou contando as horas. Não vejo a hora de chegar o dia do chá para a gente estar junto, participando, porque quem já foi quer voltar, né? E quem ainda não foi, tem o nosso convite a estar participando, será no Nacional Inn, no Hotel Nacional Inn, ali na Getúlio Vargas, às 15 horas também. A irmã tem ideia de mais ou menos quantas irmãs participam normalmente? Eu sei que são muitas, mas eu não teria ideia para falar o número mais ou menos. A irmã teria? Pastor Juscelio, ano passado nós tivemos mais ou menos, nunca tem como ter uma certeza, né? Mas entre todos que estavam envolvidos ali no trabalho, tivemos quase 500 pessoas. Olha só, num chá abençoado. Esse chá, para quem não conhece, né, tem o bolo, tem o café, tem a alimentação, mas tem palavra de Deus, né? Tem o momento da palavra, o momento do louvor. E é um trabalho com o público feminino em especial, né? Muito voltado à questão das irmãs estarem unidas em oração, sempre palavras instrutivas. E fica aí, irmã Marli, que está nos acompanhando, o Chá Joquebed. Isso. Um projeto lindo que Deus tem abençoado, também tem abençoado a construção da nossa igreja sede. Está aqui sendo anunciado neste programa o nosso incentivo, para que aqueles que não conhecem
que são da região e queiram conhecer, é um trabalho voltado a abençoar, né? Porque onde tem oração, palavra, consagração, essas irmãs consagram e oram o ano todo. E aí serve um chá e tem palavra, né? Um chá, um bolo, uma alimentação, é bênção do céu, né? E a irmã é a líder da intercessão, trabalho de quinta-feira, e a irmã Marli é a responsável pelo chá. Coordenadora, que é uma bênção, são uma bênção para todos nós. Nós vamos ouvir mais um hino especial, o Juninho está preparando ali. O céu responde diferente. Tem resposta do céu para o meu e para o seu coração neste programa. E quando nós voltarmos, aí a missionária irmã Vânia estará ministrando uma palavra bíblica. Então, irmão, já fique atento, já vai orando aí para Deus responder, direcionar, e a palavra tem poder para alcançar as nossas vidas. Glória a Jesus. Eu creio nessa palavra sobre as nossas vidas, eu creio, eu também creio. O céu responde diferente, Ele responde diferente. Não foi do jeito que arquitetou, não foi da forma que tanto esperou. Você fez os teus planos, mas o céu responde diferente. Planejou, colocou no papel todos os teus planos, mas não foi como eu estava esperando. Porque o céu responde diferente. Lembrar daquele dia que como Elias, debaixo de um pé de zimbro, você pediu a morte, mas Deus mandou vida, porque o céu responde diferente. Lembrar daquele projeto, estava tudo certo, no fim deu errado e você não entendeu que tudo era Deus. E mesmo em silêncio o céu te respondeu. O céu responde diferente. O céu responde diferente. As circunstâncias dizem não, mas o céu responde sim. Todos dizem vai morrer, o céu responde vai viver. O céu responde diferente. O céu responde diferente. Se o homem diga se enganou, infelizmente, mas o céu se movimentou e de repente o céu responde diferente. Você crê nessa palavra aqui nesse lugar? Lembrar daquele dia que como Elias, Debaixo de um pé de zimbro, você pediu a morte, mas Deus mandou vida, porque o céu responde diferente. Eu tô toda arrepiada, Deus está falando. Lembra daquele projeto, estava tudo certo, no fim deu errado e você não entendeu que tudo era Deus, mas mesmo em silêncio o céu te respondeu. Recebe. o céu responde diferente. O céu responde diferente. As circunstâncias dizem não, mas o céu responde sim. Todos dizem vai morrer, mas Deus responde. Maravilha de Deus, que programa abençoado, nesta tarde abençoada na qual o Senhor tem nos proporcionado. Vale lembrar que este programa vai ser reprisado nas terça-feiras às 19h30 e hoje nós estamos aqui com o pastor Fernando, que já contou um testemunho lindo, edificante, missionária Vânia Martins também, que estará trazendo uma palavra aos nossos corações. E eu só queria aqui fazer uma interação
com algum dos nossos ouvintes que está nos acompanhando. E José Oliveira, acredito que seja lá da congregação de Ipanema, ele disse assim: pastor Fernando, pode trazer o bolo que já é meu. Isso é fé, né? Tá aqui no sorteio, tem muita gente concorrendo junto, viu, Zé? Mas nós vamos estar sorteando, e se a fé do irmão for maior que a dos demais, o bolo já volta para São Carlos, né? Mas eu acho que vai ficar aqui mesmo, o pastor Juscelio. Eu também acho, pastor. Também aqui, Érica Carvalho também está conosco, regente do nosso Conjunto das Irmãs, diz que vai no Chá Joquebed e diz que eu vou com imposição ainda, viu? Ela, juntamente com a irmã Regilane também, diz também que vai para o chá, que é uma bênção, não veio a hora desse dia chegar. Muita gente participando conosco, Maísma Aile, Sidneia também está conosco, Sadraque Andrade, também está conosco Natan Narcísio, o irmão Edson São Marcos também, que é esposo da Irmandaia, diz que estão 100% conquistados com o programa. E a gente fica feliz com esse feedback. Né? A Irmandaia é uma benção também e sempre está aqui nos acompanhando. E agora nós vamos estar ouvindo então a irmã Vânia trazer uma parte da palavra de Deus. Sabemos que o nosso tempo é curto, poderíamos ficar aqui umas 2 horas, né, para você ouvir a irmã Vânia, mas Deus vai colocar uma palavra no coração dela e eu tenho certeza que essa palavra, não somente ao seu, mas àqueles a quem você compartilhar este vídeo, vai chegar e vai tocar profundamente. Irmã Vânia, fica à vontade. Amém. Como diz o pastor Juscelio, todas as vezes que nós ouvimos, né, Jesus se faz presente. Eu quero ler aqui com os irmãos no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, versículo 40, que diz assim: Então, Jesus parando, mandou que lhe o trouxessem. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia vai nos falar sobre um cego, que todos os dias ele era colocado à beira do caminho, aonde algumas pessoas passavam por aquele lugar. E mesmo sem enxergar, mas houve um dia que ele ouviu um barulho diferente. Porque, como nós ouvimos aqui, o céu, ele sempre responde diferente. E quando ele ouviu que algumas pessoas passavam por ali, ele perguntou: que barulho é esse? O que está acontecendo? E alguém vai dar sinais de que Jesus estava passando por ali. E ele vai clamar. E quando nós olhamos para isso, nós pensamos assim: como que é bom ter certeza do que pedir para Jesus? Porque ele clama, ele chama a atenção de Jesus. A multidão com qual Jesus andava, talvez até nem desse para ver o cego ali. Mas como ele começou a chamar a atenção de Jesus, Jesus pede para que o chamem. Mas aquele clamor, aquela atitude de chamar a atenção do mestre, alguém vai pedir para que ele se cale. Mas ele continua insistindo na sua petição. Ele continua clamando. Jesus vai parar. Em um certo momento, Jesus para ouvir aquela petição. E quando Jesus para, manda que chame ele, que traga ele para perto, para próximo. E a certeza da gente pedir algo certo e saber o que queremos diante de Deus é quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Aí quando eu olho para esse texto, Jesus perguntando: o que queres que eu te faça? E ele já responde: que eu veja. Ele tem tanta certeza daquilo que ele quer, que ele já vai querer responder para Jesus: que eu veja. E quantas vezes nós não enxergamos, até temos
olhos, mas não temos visão para entender aquilo que realmente nós queremos e pedir corretamente da maneira como tem que ser pedido. Porque, olhando para esse texto, eu me lembro de João capítulo 5, onde também vai ser perguntado para alguém coxo que está ali no tanque. E a pergunta é: queres ficação? E ele vai dizer: mas não tem ninguém que me lance na água quando ela é agitada. Olha a diferença. Quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele já responde: que eu veja. E o outro vai dizer: não tem ninguém. Então, a diferença da gente entender o que realmente nós queremos é quando Jesus nos perguntar: o que queres? E eu ter a certeza daquilo que eu quero. Porque nós ouvimos aqui nessa tarde, né, testemunho, do qual meu esposo contou aqui. E a minha sogra foi uma pessoa que clamou muito pela vida dele. E uma dessas volta para casa, ele escutou a minha sogra orando. E ele ainda ficou bravo com minha sogra, dizendo: para que orar alto desse jeito? Mas quando Deus tem um plano, Deus tem um propósito na vida de alguém, é a oração sincera, é o clamor determinado. Porque quando nós oramos e sabemos o que nós queremos diante de Deus, Ele responde, o céu responde. E a resposta nessa tarde, ela chega como forma de oração. E devemos continuar clamando, porque Jesus, que faz milagres, Ele ainda é o mesmo. E Ele continua fazendo milagre no meio de nós. Irmãos, é notória, através das palavras aqui da irmã, a situação que está no controle de Deus. A irmã fala aqui do testemunho, né, do esposo e do posicionamento bíblico. Deus levanta, mesmo na dificuldade, pessoas específicas e com propósitos. Você no seu lar, você na sua família, é um instrumento de Deus. E a oportunidade surge pela palavra. É quando nós precisamos agarrar com fé. Eu tenho sempre falado, irmã Vânia, pastor Jairo é testemunha disso, na congregação, que Deus nos coloca para nós agirmos. Até o limite que nós podemos. Quando chega na condição que nós não temos mais, aí o Senhor atua. Então, as irmãs que nos ouvem nessa tarde, eu não me canso de dizer, a igreja de Ibaté, estou aqui pela misericórdia de Deus, confesso para vocês que não tem sido fácil, né? Já pensei algumas vezes em diminuir, até mesmo passar o bastão, mas temos entendido que é o momento de nós sermos instrumentos de Deus e dizermos em alto e bom som e com fé: Jesus pode salvar a sua casa, a minha casa, esta cidade que precisa do socorro de Deus. Eu me alegro nessa tarde, irmã Vânia, missionária irmã Vânia, porque Deus até confronta, né, a gente a refletir se nós estamos sabendo pedir, né? Estamos pedindo, sabemos de fato que estamos pedindo, porque a multiforme graça de Deus vai atuar. Não é assim? O Senhor veio inteiro, pastor Fernando, do rodeio. Mas nós conhecemos testemunhos de alguns e precisamos entender que precisaram ser quebrados para chegar. Mas a salvação está acima disso tudo. O processo, né, cabe ao Senhor.
E que esta palavra, irmã Vânia, possa surtir grande efeito no coração da igreja. A irmã quiser direcionar-se às irmãs aqui de Ibaté, fique à vontade, tem uns minutinhos aí para a irmã, mas eu vejo Deus trabalhando nessa palavra e reforço aqui, irmãos, o que temos falado. Deus pode salvar o seu lar. Seu filho que está nas drogas, a luta constante da igreja, pessoas em depressão por conta de problemas familiares, pessoas que enfrentam dos mais variados problemas, às vezes até pensando em tirar a sua vida. Já recebemos pessoas aqui, irmã Vânia, dizendo assim, olha, eu estou para tirar a minha vida. Não é isso, pastor Jairo? Mas, mais uma vez, a palavra do alto, dos céus, nos socorre. Jesus, ele encontrou esse cego, não é? Sim. Fique à vontade, irmã Vânia. A senhora tem 5 minutos ali para abençoar, para orar, se sentir de fazer assim, para se direcionar às irmãs. Ele encontrou esse cego e também a palavra do Senhor diz, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Porque a gente corre com tantas coisas do dia a dia, e às vezes nós acabamos pensando assim, nossa, tá pesado, tá muito pesado, tá difícil. Mas o Senhor, Ele é aquele que, Ele faz um convite, né? Vinde a mim. Vinde a mim, aqueles que não sabem como resolver, aquele que não sabe como fazer, aquele que não sabe aonde buscar refúgio, aonde buscar o socorro. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E Ele faz esse convite para nós nessa tarde. E esse convite é aberto, né? Assim como Ele fez para cada um de nós que estamos aqui, Ele continua fazendo este convite para nós e dizendo, aquele que quer, Ele está disposto a receber e está de braços abertos para cada um. E o que eu tenho para dizer, direcionando essa palavra, é que não desista. Não desista dos seus sonhos, não desista da sua oração, não desista da sua petição, da sua família, da sua vida. Não desista, porque Jesus, Ele te convida, vinde a mim, e Ele te aliviará. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Programa Palavra Viva. Esse é o nome do programa e nós temos sentido a vida desta palavra gloriosa. O pastor Jairo tem ali alguns nomes e também preparando os irmãos para daqui a pouquinho aquela oração especial. Se o irmão tem um pedido, uma necessidade, é só enviar. E também temos o bolo, não é, pastor Jairo? E o pudim para serem sorteados no final da programação. É isso mesmo, pastor. Muitos comentários aqui referente à transformação, né, que Deus chama. A Kelly Cristina, inclusive, manda um abraço para o pastor Fernando e para a irmã Vânia. Que ela diz ela diz assim, me lembro de meus pais orando pelo meu retorno à casa de Deus em um momento que parei. A Milton Piaz também comenta assim, que Deus faz mudança que nunca somos capazes de imaginar e sempre é muito melhor. E a Camila Silva também, que é companheira de vocês, diz que o Deus que age nas nossas impossibilidades está presente e nós podemos ter certeza disso, que o Senhor está no nosso meio, agindo nas causas impossíveis neste momento. Pastor Jairo, quando eu fui criado quase que na casa do Senhor, mas quando eu peguei ali uns 13, 14 anos, eu resolvi me afastar um pouco da igreja. E eu sei que tem também famílias e adolescentes nos ouvindo, nos acompanhando. E eu me lembro muitas experiências que eu passei, lugares que eu estava, o pastor Fernando estava falando, que parece que eu ouvia nitidamente a voz do Senhor dizendo, aqui não é o seu lugar.
aqui não é o seu lugar. Sem ninguém me falar nada. Eu estava ali até sorrindo, pastor Fernando, congratulando ali com a situação, mas parece que aquilo martelava dentro de mim. Aqui não é o seu lugar. Mas quando eu fiz por volta de uns 17 anos para 18, eu comecei a sentir aquilo de forma um pouco diferente. E também já estava muito voltado às coisas do mundo, bem distante assim do Senhor, sabendo da palavra, mas assim, me afundando cada vez mais, essa é a verdade. E eu me lembro que eu comecei a ficar um tempo sem conseguir dormir. Eu dormia muito pouco. E aquilo foi mexendo assim com o meu psicológico, eu não conseguia dormir. Passava a noite sem dormir. E minha mãe sempre orava. Eu cheguei a brigar com ela, o pastor Fernando, ela deve estar me ouvindo lá, mas eu me lembro dela intercedendo, orando, e eu me lembro que uma vez eu voltei para casa, pastor Fernando, e eu encontrei a minha mãe derramando lágrimas. Glória a Deus. Glória a Deus. Sem diploma universitário, sem credencial, sem reconhecimento humano e também não está em busca disso nunca, mas uma serva de Deus temente. E não é porque a minha mãe, porque eu sei que tem tantas outras nos ouvindo agora, mas eu me lembro dela no tanque orando e falando: Jesus, salva o meu filho. E eu cheguei aquele dia, ela falou: se você aceitar, hoje eu vou orar por você e você vai dormir. Porque ela tinha percebido que eu estava passando dias sem conseguir dormir. Eu dormia quando já estava sendo um nível de cansaço muito grande. Eu não estava entendendo muito aquilo, era quase que uma perturbação já, aquilo. E ela orou, pastor Fernando. E aquela noite eu dormi, rapaz, que quase que eu perdi hora no outro dia. E eu não queria dar o braço a torcer, falar, e ela falava: você está precisando de Jesus. E eu tenho essa imagem da minha mãe, hoje, velhinha já, serve a Deus com alegria, congrega ali comigo. Eu tenho o prazer de tê-la ali orando por mim até hoje. Mas eu relato isso, né, nas palavras dos irmãos, dizendo para as mamães, para os papais, as famílias, né, o que a irmã disse aqui: não desista. Não desista. Nós temos uma arma poderosa, que é a palavra de Deus, e temos esta oportunidade de orar. E nós sabemos que às vezes oramos e parece que as coisas às vezes até pioram, né? Mas chega uma hora, irmãos, que Deus age. Deus age. E quem sabe essa tarde, através da vinda dos irmãos aqui que vão orar pelas famílias, pela nossa cidade, por pessoas enfermas, e o irmão vai poder orar aí do seu lar juntamente conosco, interceder, clamar. Nós servimos um Deus vivo. Ele não precisa, né, de muita coisa. Às vezes estamos aí vendo tantas coisas, às vezes para as pessoas engessando, né, e achando que... Mas, irmão, a vontade de Deus, a bondade de Deus atua onde há humildade, onde há sinceridade. Então, a mamãe que orar essa tarde, quero ser profeta de Deus agora, que orar com fé, o papai, quem sabe o filho, o irmão que precisa de uma bênção especial. Nós não estamos vendendo milagres, mas nós estamos falando: Jesus pode atender, Ele é poderoso para fazer isso. O pastor Jairo tem ali uma interação com os irmãos. Nós vamos ouvir ainda um hino especial, voltaremos com o sorteio e depois os irmãos orando. E eu já vou ficando aqui já pensando na próxima data dos irmãos voltar. Pastor Fernando também vai trazer uma palavra, né? Sim. Prega bastante também. Deus usa muito ele, né, também na palavra. E, pastor, temos muitos pedidos de oração. Nós vamos estar fazendo no final dessa programação, após o sorteio, nós vamos estar apresentando a Deus esses pedidos de oração. Eu quero ler aqui alguns pedidos. Samara Carvalho também, Deus abençoe pela sua participação, roga as orações em seu favor e da sua família. Érica Carvalho também roga as orações em favor da filha de uma das suas consultoras por uma cura, está com uma infecção grave, e pediu ali a sua mãe, né, que é consultora dela,
pediu oração em favor da sua filha. Viviane também, que é a esposa do presbítero Sadraque, pede oração em favor de seu filho Isaac, pois está com febre e não abaixa. Nós vamos estar também orando. E a irmã Iraci também, que é a esposa do presbítero João Macedo, pede oração, pois está com dengue. Nós vamos apresentar esses pedidos de oração que foram mencionados aqui, e todos também aqueles que necessitam das orações, porque sabemos que todos nós somos carentes, né? E necessitamos das orações de todos os amados irmãos. Nós vamos ouvir, Pastor Jairo, repete o número, de repente alguém está ouvindo pelo rádio, temos aí um meio hino, né? Vamos dizer assim, para aquele que quiser ainda participar do sorteio, enviar a sua mensagem. O número para mandar, para participar do sorteio é o 996-210253. Nós vamos estar ouvindo aqui um trecho do hino, é o tempo que você tem para participar do sorteio. Nós vamos encerrar aqui, são muitos nomes, viu, pastor? A concorrência está grande aqui hoje, esse bolo está concorrido, mas nós temos certeza que vai ser uma bênção para quem ganhou, e para quem não ganhou dessa vez, que Deus possa lhe conceder uma outra oportunidade. Mas se não ganhar o bolo, ou o pudim, os irmãos aqui de Baté já conhecem, só procurar a irmã ID. Isso, exatamente. E o bolo, quem faz esse bolo que eu sei que eu já ganhei, não vi em outro lugar, é a irmã Vânia. Então os irmãos que têm o contato dela podem entrar em contato, comprar o bolo, vão estar abençoando a irmã, e se a irmã quiser falar o contato, fique à vontade. A irmã, depois ela vai falar o contato e vai estar abençoando a irmã, e é um bolo que os irmãos não vão se arrepender, porque Pastor Jairo é uma mistura de doce com salgado, e é bênção. E nós voltamos já então com esse sorteio, e gratidão aos irmãos que estão nos acompanhando pela FM e também pelas redes sociais. Passa-se o tempo e ele não muda. Ele nunca foi, sempre continua sendo o mesmo Deus de tempos outroras. Ele é o motivo da nossa existência. Ele é a causa, é a evidência. É absoluto em tudo o que faz. O seu trono é posto acima do sol. Eu dependo dele como um girassol. Depende da luz que brilha de dia. Ele sabe a dor que está agora te afligindo. Tem visto as flechas que tem te atingido e se levantou para te socorrer. Ele é o princípio de todas as coisas. É o prometido que ama sua noiva. É o rei perfeito em quem eu tenho fé. Vou ao fim do mundo se ele quiser. Ele é o cheiro da melhor essência. Ele é minha vida, minha dependência. Ele é minha força que me põe de pé. Ele é Jesus de Nazaré. Depende da luz que brilha de dia. Ele sabe a dor que está agora te afligindo. Tem visto as flechas que tem te atingido e se levantou para te socorrer. Ele é o princípio de todas as coisas. É o prometido que ama sua noiva. É o rei perfeito em quem eu tenho fé. Vou ao fim do mundo
programa Palavra Viva, e agora o pastor Jairo com o sorteio aqui juntamente com o pastor Fernando e a irmã Vânia. Um estará sorteando o bolo e o outro o pudim. Pastor José, a irmã Marli Murta mandou aqui, se quem não ganhar o brinde hoje, no chá Joquebed, eles vão estar sorteando um fogão, é isso mesmo, irmã Vânia? Então aí rapaz, tá a oportunidade. aumentou, hein? A gente tá falando só de um bolo, um pudim. A irmã Marli já foi direto para um fogão, né? Isso é bênção, né? Abençoada. Vamos lá, pastor Fernando, tira um cupom, um nome. E a irmã Vânia tira o outro, por favor. Primeiro vai ser o quê, pastor? O primeiro bolo, né, bolo. pastor Jairo? Então, Primeiro vamos lá. bolo. Olha só que mistério, hein? Olha, que Giselda bênção, ganhou o rapaz. bolo. Ela acabou de mandar assim, eu quero participar do bolo. Aqui, ó. Ela doou o pudim e ganhou o bolo, olha só. Exatamente. Que bênção. Que Deus bênção. abençoe, viu, Giselda? E agora o pudim. Foi uma jovem da nossa congregação, Gabi Mendes. Olha aí que bênção. Se eu não me engano, Ela já ganhou, Tá. ganhou uma vez aqui o isso sorteio. mesmo. Parabéns à irmã Giselda, né? A irmã Gabi. Gabi Mendes. Pastor, e mais alguns pedidos de oração aqui, pra gente já estar encerrando. A Edivânia Vieira pede oração em favor de uma moça que foi desenganada pelos médicos. O nome dela é Poliana, nós vamos estar apresentando também em oração. Dagmar Oliveira também pede oração em favor dela e da sua família. Deus sabe a causa. E o irmão Luiz Cláudio também roga oração em favor do Adilson e da sua esposa Rita. E a irmã Marli Murdo pediu para nós apresentarmos o chá também em oração neste momento de oração a Deus. Sim, nós temos alguns irmãos enfermos, alguns com dengue, eu não vou citar nomes, são muitos pedidos, alguns casos específicos de família. A nossa cidade, nós temos sempre intercedido por salvação, por bênção e também pelo nosso programa, esse programa que Deus tem nos presenteado com essa oportunidade. E hoje a missionária, eu vou pedir a licença ao pastor Fernando, a missionária irmã Vânia hoje representa, né, todo o grupo de intercessão do nosso campo, que é abençoado, está debaixo da bênção do nosso pastor presidente, assim como essa programação, e ela vai então fazer esta oração, interceder por nós também, pedindo a Deus, né, a bênção sobre os lares, sobre as famílias, sobre nós, e o irmão, a irmã, ouvinte, pode nos acompanhar nesta oração. Após a oração, nós temos ainda uns avisos finais, o irmão Juninho vai soltar ali um hino e nós voltamos. Mas agora eu vou pedir para que a irmã faça essa oração. E o céu vai se abrir, irmãos. Tem milagres chegando para as nossas vidas. O senhor tem mais alguma observação? A irmã Giselda ficou tão feliz aqui de ter ganhado o bolo que ela falou, pode sortear uma pizza aí agora. Oh, meu Deus do céu. Você aceita, Juninho? Pode sortear, Juninho. Olha o Juninho só, é o irmãos, então- coordenador aqui. Se ele falar que não tem problema, a gente sorteia. A caixinha tá cheia de nomes de irmãos, né, pastor Tá Jair? Então, cheio. da mesma caixinha dos que mandaram hoje, não é isso? Ali, isso mesmo. Isso. Então, o Juninho, hoje, Juninho, sorteia um pra gente. Pega um nome ali. Ele tem sempre nos abençoado com o trabalho dele. É uma bênção nas nossas vidas. E, rapaz, olha só. Jesus alargando as tendas, né? A bênção ficando maior. Quem sabe a gente chega no fogão, como a irmã Marli, né? E quem ganhou a pizza foi o pastor Evandro Santana. Olha ali, aí, ó. dirigente Bênção. ali do Jardim Mariana. Deus abençoe, pastor Evandro. Sim, lembrando das nossas congregações pela cidade, pastor Evandro, pastor Eliano, pastor Nildo Nazário. Irmãos, é um momento de fé, de nós buscarmos com fé. A irmã será uma voz aqui, mas todos nós unidos, clamando pelo Senhor. As causas são muitas, mas o nosso Deus é poderoso. Pode orar, irmã Vânia. Soberano Deus e amado Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nessa hora. Jesus, foram citados aqui, Senhor, muitos pedidos de oração. Senhor Jesus, e o Senhor, Pai, é aquele que conhece cada vida, cada necessidade, Senhor. Jesus vai de encontro, Senhor Jesus. Entra em cada lar, Senhor. Entra, Senhor Jesus, completando a obra que um dia, Senhor, o Senhor começou. Jesus amado, entra, Senhor, curando aqueles que estão enfermos.
Meu Senhor Jesus, os médicos até podem desenganar, mas o Senhor é quem dá a última palavra, Senhor. Pai amado, nós cremos no Teu agir, cremos no Teu mover. Meu Senhor Jesus, visita aqueles que estão enfermos. Meu Senhor Jesus, entra, Senhor, curando a infecção, a inflamação, Senhor, a febre, Senhor, que não abaixa. Meu Senhor Jesus, o Senhor tem poder, Senhor, para curar. O Senhor tem poder, Senhor, para libertar, Senhor. Pai amado, Senhor, este programa, Senhor, também, nós queremos abençoar, Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor continue dando recursos, estratégias, abençoando, Senhor, a vida dos Teus filhos. Senhor, abençoa essa cidade, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso ministério. Meu Senhor Jesus, o nosso pastor presidente. Senhor, meu Deus, está chegando, Senhor, o chá de mulheres Joquebede. Meu Senhor, faz a Tua vontade, Senhor. Faz o Teu querer, ó Pai. Meu Senhor Jesus, que o Senhor entre, Senhor, derramando da Tua graça, do Teu poder, Senhor. Jesus amado, tanto foi falado aqui nessa tarde, Senhor. Jesus, aonde houver, Senhor, uma mãe neste momento, Senhor, que clama pelo seu filho, pela sua filha, Senhor Jesus, que muitas vezes, Senhor, derrama lágrimas por ele, Senhor. Senhor, vai lá. Faz a transformação, Senhor, naquela vida. Senhor, entra com libertação, ó Pai. Meu Senhor Jesus, eu sei, Senhor, que quando o Senhor começa, o Senhor não deixa nada, Senhor, pela metade, Pai. E o Senhor tem resposta nessa tarde, Senhor. O Senhor tem resposta de oração, Senhor, porque nós fomos chamados para abençoar, Senhor. E nós queremos abençoar o Teu povo, Senhor Jesus, nessa tarde, Senhor. Entra, Senhor. Visita, Senhor, alcança, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus, cura, Senhor, as vidas, cura a alma, Senhor, cura o coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste momento repreender, Senhor, a fúria do adversário. Queremos, Senhor Jesus, repreender, Senhor, todo o mal, Senhor, que tem tentado assolar o Teu povo. Senhor Jesus, queremos abençoar, Pai, a Tua igreja, Senhor, o Teu povo. Senhor, meu Deus, abençoa cada um, em nome do Teu Filho amado Jesus. É o nosso pedido, Pai, e também o nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Acalmar quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os Teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti. Eu creio. Queremos aqui agradecer a presença do pastor Fernando, da irmã Vânia, missionária Vânia Martins, e nós queremos também agradecer especialmente a cada um dos nossos ouvintes, vocês que deixam esse programa mais alegre para nós estarmos fazendo, com a participação, a interação. E se por acaso o seu nome não foi comentado ou o seu pedido de oração, mas nós cremos, e eu costumo dizer que a partir do momento que nós escrevemos o nosso pedido de oração, o Senhor já viu, e ali naquele momento de oração, se você tiver fé, Deus pode atender o seu pedido de oração. Então, que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês, e nós nos vemos no próximo domingo, se o Senhor Jesus não voltar. Hoje às 18 horas nós temos o culto de gratidão
aniversário da nossa banda, 41 anos da banda Harmonia Celeste, estamos louvando a Deus ali, toda a nossa cidade convidada. No próximo final de semana, nós temos o Congresso de Jovens. Não fique em casa, vem cultuar. Você que nunca participou de um culto, Rua Floriano Peixoto, número 1513, estamos ali dando glórias a Deus, nos unindo em oração. E quarta-feira é o último dia da nossa campanha Renovação e Milagre. Muitos irmãos têm sido alcançados, muitas bênçãos, e temos lá aquela caixinha, irmã Vânia, o pastor Fernando, os irmãos colocam o pedido e na medida do possível nós vamos intercedendo nos trabalhos e Deus vem confirmando com bênçãos. Deus abençoe pastor Fernando por esse dia abençoado, a presença dos irmãos aqui, missionária irmã Vânia, que Deus recompense e possa acreditar não só na conta da terra, mas também naquela conta que é infalível lá no céu, que a matemática humana não consegue acompanhar, que o Senhor possa colocar números lá e continuar sendo, confirmando o ministério, as bênçãos sobre a vida dos irmãos. Amém? Irmãos, eu termino, ou melhor, nós terminamos esse programa sentindo a presença de Deus. Que Deus abençoe todas as famílias, que você possa sentir renovação. Aqueles que vão cultuar hoje, já sai de casa marchando na presença de Deus, sendo renovado, fortalecido pelo poder de Deus. Jesus nos prometeu que esse poder seria derramado sobre as nossas vidas. O profeta Joel disse que o Espírito Santo seria derramado. E tem renovo, tem bênção, tem palavra, tem vigor, que possamos adorar com confiança. Estamos no trono da graça, através do Senhor Jesus Cristo, e podemos chegar com confiança. Deus abençoe a todos. Deus abençoe todas as famílias de Ibaté. Estamos lá de portas abertas. Vem cultuar conosco. Rua Floriano Peixoto. Estou dormindo assim, Juninho. Número 1513. Mas está uma bênção. Ontem não cabia de pessoas ali na igreja. Igreja lotada. E eu sei que Deus tem abençoado, almas aceitando Jesus. E é para a glória do Senhor. Deus abençoe pastor Jairo, Juninho, todos os nossos ouvintes. Descansa, olha só. Olha o hino, que maravilha.